Glória a Deus. Hoje muitas coisas alegraram meu coração. Mas há mais de 8 anos eu falo, quem me conhece, né, quem anda comigo há mais tempo, há mais de 8 anos eu falo que nós não devemos nos mover, aleluia, pelo calendário. Pode já colocar, Alex, porque não vou ter que. Aleluia. Há 8 anos eu falo que nós não podemos nos mover pelo calendário ocidental, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril. Aleluia, nós não podemos se mover por isso, nós temos que nos mover pelo calendário bíblico, né? Há muitos anos eu falo isso. Há muitos anos atrás Deus mandou nós comemorar as festas solenes bíblicas. Eu já não comemorava a festa mundana, Natal, Páscoa do mundo, eu já não comemorava isso porque eu aprendi isso, né? Com o homem de Deus. Mas o Senhor mandou eu comemorar as festas solenes bíblicas. Eu não sabia fazer isso daí, porque ninguém nunca me ensinou. Mas aí o pastor veio de São Paulo, do Rio Grande do Sul, me trouxe um livro e eu comecei a comemorar. Mas hoje o meu coração se encheu de alegria, porque hoje eu vi muitos pastores de vários estados, aleluia, colocando, aleluia, manifestando isso nas redes sociais, que nós não poderíamos mais nos mover pelo calendário ocidental, mas pelo calendário bíblico. Isso encheu meu coração de esperança com a igreja no Brasil. Porque, aleluia, a igreja no Brasil, ela é, aleluia, um projeto de Deus, né? Vamos começar um pouco. Em Gênesis 7, aleluia, Deus pega um homem chamado Noé, e ele não era construtor, ele era agricultor. Vou dizer de novo, ele não era construtor, ele era agricultor. E Deus chega para Noé e dá um projeto, e esse projeto está pronto. Aí eu preguei, não sei onde que eu preguei outro dia, eu falei assim: Deus nos dá um projeto, mas daí nós queremos ir lá e dar um jeitinho no projeto de Deus. Mas o projeto de Deus não precisa de jeitinho, porque quando Deus ele entrega o projeto está exatamente pronto. Nós só temos que executar ele. E aí muitas vezes eu pergunto: eu vou executar como, Senhor? Se eu não tenho condições, se eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas quando ele dá o projeto, ele dá as condições. Vamos lá, Deus. Quando Deus ele entrega um projeto para alguém, ele dá as condições. Ele, aleluia, ele chega para nós e fala assim: você vai construir uma arca para você e para os seus filhos, aleluia, do jeito que eu mandar. Aleluia, tem tantos metros de altura, tanto de largura, tanto de profundidade, aleluia. Tem 3 compartimentos, tem janela nos compartimentos que eu te mandar. E tem o seguinte, Noé, tem que ser de uma madeira específica, porque Deus é detalhista. Vou dizer de novo, Deus é detalhista. Aí tem gente que diz assim: não, eu vou fazer aquilo que Deus quer, mas vou fazer do meu jeito, que eu não tenho condições de fazer do jeito dele. E Deus, aleluia, está dizendo para mim, para ti nessa noite: não é assim. Aleluia, quando Deus manda fazer alguma coisa do jeito dele, nas condições dele, e quando, aleluia, eu e você não temos condições, então ele nos dá condições. Tem alguns teólogos que dizem que aquela madeira que Deus mandou Noé construir a arca não existia naquela geografia. Ouça, por favor. A madeira, tem alguns teólogos que dizem isso, que aquela madeira que Deus mandou Noé usar para a construção da arca não existia na geografia. Imagina. Não sei o que não existe em Brasília, porque até agora não achei. Aleluia. Mas seja o que for, Deus traz a existência para o cumprimento do propósito. Vou dizer de novo: seja o que for que Deus mandou você fazer, Ele traz à existência aquilo que não existe para o cumprimento do propósito. Só que nós temos que nos mover exatamente como Deus falou. Aí, alguns teólogos dizem que Deus trouxe à existência aquela madeira. Só que tem um detalhe: Noé não conhecia madeira, Noé conhecia a planta. Ou seja, quando Deus falou da madeira, ele falou: Senhor, mas essa árvore não tem aqui não. Não tem aqui essa árvore. Eu não entendi, pastor. Às vezes nós pensamos que o propósito que Deus tem para mim é... Deus está mudando toda a palavra, eu já dei o que falar agora aqui. Aleluia. Quando Deus manda nós fazermos alguma coisa, nós achamos que isso depende de A, B ou C. Semana passada eu ministrei alguns filhos meus e eu falei assim: o problema é o seguinte. A Bíblia diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O problema é quando nós temos um problema, nós ficamos esperando nas pessoas a solução dos problemas. E a solução do meu e do teu problema não está nas pessoas, está em Deus. E o que acontece? Andaramanda, caia, súbia de candaia, sai. Imagina nós dizendo: Senhor, não tem essa árvore aqui não. Só fica tudo tranquilo, fui eu que falei. Fui eu que trouxe o projeto prontinho do céu. E eu entreguei na tua mão para fazer, o resto deixa comigo.
Eu quero que você ouça bem o que eu vou falar. Há 8 anos atrás, Deus mandou eu fazer algumas coisas específicas, né? Comemorar as festas solenes. Durante o Black Sabbath, Deus falou assim para mim: Paulo, tu sabe que durante o Black Sabbath os filhos do Satanás ficam adorando ele 3 dias, né? Eu falei: sim, Senhor, eu sei. Eu já fui da virada, eu sei como é que é o negócio. Aí ele falou assim para mim: o que você vai fazer? Eu falei: mas eu nem sei adorar, eu não canto, não toco nada, e se eu cantar, se eu voltar embora, eu não sei nada, Senhor. E o Senhor falou assim para mim: você vai fazer 12 horas de adoração. E eu falei: vou fazer isso como? Nós tínhamos, sei lá, quantas pessoas na igreja. Aí o Senhor falou assim: você já não trabalhou em tantas igrejas? Eu falei: trabalhei. Eu falei: então chama as pessoas para quem você trabalhou e convida eles para adorar. Vai descer uma banda, subir outra, descer uma banda, subir outra durante 12 horas. E nós começamos há 8 anos atrás a fazer 12 horas de adoração durante o Black Sabbath. Subiu uma banda, descia outra, aleluia, e assim foi, sem parar. Aleluia. Enquanto trocava os instrumentos, nós só orávamos. Fogo, fogo na cabeça do diabo. E aí, glória a Deus. Aí Deus falou assim para mim: aleluia, faz um espetáculo de dança profética. E eu falei: isso aí vai dar o que falar, Senhor, porque com esse nome não dá de dar outro nome. E o Senhor falou: não, esse nome aí vai falar mal mesmo de ti. É que, aleluia, Deus me deu uma palavra muitos anos atrás: só vai viver um avivamento. Só vai viver um avivamento quem estiver disposto a ter até a sua reputação destruída. Alguns não chegavam lá e diziam assim: mas isso aí é uma mostra? Não, mas dança não é mostra. Dança não é enfeite. Dança não é adorno. Dança é uma arma de guerra, assim como o louvor é uma arma de guerra, assim como a humilhação é uma arma de guerra. E durante o espetáculo de dança, a pessoa foram curadas de câncer. Sabe o que aconteceu? Muitas pessoas iam lá e diziam assim: ai, a nossa igreja veio hoje para essa demonstração de dança. Só que eu falava só no final, né? Aliás, eu vou ficar louca com isso daqui. Todas as minhas filhas que moram fora de Caxias do Sul, aleluia, e nós temos filhos espalhados por muitos lugares, filhos espirituais, todas são ministras de dança. Todas. Aleluia. E aí um dia, eu estou falando isso porque Deus falou comigo no chuveiro hoje para mim falar um negócio do... Aí, em 2016 eu tive câncer, um câncer maligno de pâncreas, o Senhor Jesus me devolveu a vida. Em 2017 nós fomos para a Europa, nós tínhamos uma viagem para a Europa, eu já tinha trabalhado na Europa algumas vezes. Nós estávamos em Madrid e a minha filha maior falou assim: mas mãe, nós vamos conhecer Paris. Eu falei: eu já conheço. E ela falou: me leva a conhecer Paris, eu tinha prometido a ela. Então nós pegamos um avião e fomos para Paris. Só que eu tinha prometido a ela que eu não ia trabalhar em Paris. Dessa vez eu não ia trabalhar. Só que quando nós estávamos no avião, Deus falou comigo. E ela sabe quando Deus fala comigo, ela diz que o meu rosto muda. E ela olhou para mim e falou assim: o que Deus falou contigo, mãe? Eu falei: Deus falou comigo que a cidade de Paris precisa saber quem eu sou. E ela falou: que jeito, mãe, meu Deus do céu. Mas comprou uma maçã enfiada no cartão de crédito. E ela olhou para mim: mas que jeito, mãe? Eu falei: então, Deus falou. Quando nós descemos no aeroporto, para onde o Senhor Jesus, o pastor que estava nos esperando para nos hospedar, ele falou assim: pastor, eu sei que tu não veio para trabalhar, mas tem um apóstolo e tem uma emissora de TV, ele quer que você pregue na emissora de TV uma vez só. E eu olhei para ela e falei assim: vou ter que trabalhar, né? Porque as portas da televisão do Brasil não se abriram, mas da França se abriram. Então nós pregamos lá e foi muitos milagres para a glória de Deus. E esse homem quis vir com a emissora de TV para Caxias do Sul para transmitir um espetáculo de dança profética para Paris. E isso aconteceu para a glória de Jesus. Amém? Ele veio com 10, eu só pensava assim: como é que eu vou pagar isso para ele, Jesus? Eu não tinha dinheiro para passar. Vieram 10 pessoas, pagaram hotel, pagaram hospedagem, pagaram comida, pagaram tudo, transmitiram. Só que nessa equipe que veio da TV de Paris, tinha um profeta da África. E esse profeta esteve conosco agora há poucos dias aqui em Brasília. Agora nós vamos fazer uma conferência na África do Sul. Glória a Deus. Mas o desejo desse homem não é a conferência profética. O desejo desse homem é levar um seminário de dança profética para a África do Sul. Porque ele não conhecia a dança profética como arma de guerra, até chegar em Caxias. Pastor, o que isso tem a ver com a Arca de Noé? É que quando Deus te dá um projeto, Ele te dá tudo, exatamente tudo, que esse projeto precisa para se cumprir na terra, aleluia, debaixo do céu. Mandaram manda caia saia.
Senhor, eu estou desde manhã perguntando para Deus, me deixa eu pregar sobre um monte de governo chamado celebração. Eu falei, porque os ministros de dança profética vão estar lá, os adoradores vão estar lá, meu filho que é jogador de futebol está lá. Eu falei assim, me deixa eu falar sobre esse monte de governo. Deus falou assim, não. Tentei, peguei tudo nos meus livros, clamei, chorei, só não me ajoelhei no meio da rua, não deu nem tempo. Aí o Senhor, não. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, o Senhor falou, não vai me deixar eu pregar. E o Senhor falou assim, a segunda-feira é um culto onde nós fizemos denúncias no reino do Espírito. Aleluia. Porque Deus me ensinou que uma denúncia que tu faz no reino do Espírito, ninguém rouba, ninguém atrasa, ninguém manipula, ninguém, aleluia, altera. O que tu faz no reino do Espírito vai fluir na velocidade do Espírito e ninguém altera. E eu falei, e o que isso tem a ver com o negócio que não é? Aí o Senhor me levou, aleluia, se você trouxe a sua Bíblia e quiser abrir comigo, aleluia, em Efésios capítulo 2, e aleluia, agora faz pouco dia que começaram a me perguntar, pastor, e o espetáculo? Pastor, tu veio embora no espetáculo? Pastor, tu veio embora no espetáculo? Eu falei, o espetáculo vai acontecer, porque onde nós formos, o espetáculo vai conosco, é um presente de um pai para uma filha. Vou dizer de novo, um presente de um pai para uma filha. Porque a dança profética salvou minha filha. Porque a minha filha mais velha, quando ela dançava, até pessoas que não acreditavam no sobrenatural, viram muitas vezes o cabelo dela mudar de cor. Porque as cores estão ligadas aos 7 espíritos. Aleluia, através da dança profética, Deus usou ela para curar muitas pessoas. Curar de enfermidade física, curar de enfermidade na alma, curar, aleluia, acerca da intercessão. Então, eu verdadeiramente, assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Deus, aleluia, para a morada de Deus no Espírito. Então, quando eu buscava Deus, o Senhor falou para mim assim, existe um projeto meu na terra, um projeto de governo meu na terra, e esse projeto de Deus de governo na terra é a igreja. E assim como a arca, esse projeto tem um desenho. Qual é o desenho? O corpo de Cristo. E aqui eu quero falar uma coisa que Deus tem me incomodado. A igreja, nós estamos aqui, mas a igreja em Caxias não fechou. Ela continua, todavia ela não é mais num prédio, ela é nas casas, ela é na rua, ela é manifesta nos hospitais. Porque Deus falou comigo que a igreja nova, a igreja do avivamento, ela seja fora das 4 paredes. Por isso que a nossa igreja, o nosso culto está sendo nesse lugar aqui, porque é fora das 4 paredes, fora aleluia, fora do formato de homens. Porque a igreja de Cristo na terra, ela não tem um formato de 4 paredes. Vou dizer de novo. A igreja de Cristo na terra não tem um formato de 4 paredes. A igreja de Cristo na terra tem um formato de um corpo. Um corpo, aleluia. Um corpo que a Bíblia diz que devidamente ajustado e devidamente ligados, aleluia. Então, aleluia. Só que esse corpo só tem uma cabeça, e esse cabeça é Cristo. Aí segunda passada eu falei sobre o humanismo, e eu vou dar só mais uma lembrada aqui do que Deus falou segunda-feira. Aleluia. No corpo de Cristo, o corpo de Cristo não funciona como uma democracia onde todo mundo manda, onde todo mundo diz o que fazer, como dirigir, como andar. Aleluia. O corpo de Cristo, aleluia, funciona num sistema de monarquia, ou seja, um manda, que é o cabeça Jesus Cristo, mais ninguém. Vou dizer de novo. Aleluia. Toda vez, ouça por favor, que você vê uma igreja com formato de homens, que é um monte de homem que manda, e o Senhor Jesus simplesmente não tem voz ativa, isso não procede de Deus. Porque existe um projeto de Deus na terra, e o projeto de Deus na terra tem o formato de um corpo. Eu vou falar de uma outra forma para você entender. Muitos pastores chegaram também e falaram assim, você tem que se ligar a uma convenção, porque senão você não vai pregar. Eu falei, menino, já preguei em tanto país aí, e sem conversão, preguei sem presbitério. Eu tenho cobertura, que eu entendo que nós temos que ter autoridade sobre a nossa vida.
E eu sempre digo onde que eu vou, não respeita profeta que não tem autoridade sobre a vida. Não respeita pastor que não devolve o dízimo. Não respeita pastor, não respeita profeta que não se submete à autoridade. Aleluia. Só que, aleluia, pela misericórdia de Deus, eu sempre entendi que a igreja, ela tem um formato, porque a igreja é um projeto de Deus na terra. Um projeto de governo. A igreja não é um projeto de Deus, aleluia, para ganhar dinheiro. A igreja não é um projeto de Deus para, aleluia, para status. A igreja é um projeto de Deus para governo. Pastor, tu não tem base bíblica, mas tem duas. Miqueias fala isso, Isaías fala isso. Isaías e Miqueias falam que quando a igreja do Senhor, aleluia, for colocada, a casa do Senhor for colocada em cima de cume de todos os montes. Então o primeiro monte de governo a ser estabelecido é a igreja. Eu falei segunda passada, falei ontem lá, eu vou falar de novo aqui. As pessoas têm tido por aí umas mentiras do diabo dizendo, aleluia, que a base de tudo é a família. Não existe família sem Deus. A base de tudo é Deus. Ontem o negócio que nós estávamos lá se chamava Mentalidade 7.0. Aí eu queria falar um negócio lá e o Senhor não me deixou. Aí Deus falou assim para mim, vai falar hoje aqui. Aleluia. Porque o número 7 tem muitos significados. As pessoas só dizem que o número 7 é a perfeição de Deus, mas o número 7 representa tanta coisa. Você acha mesmo que Deus vai criar um número que vai representar só a perfeição? Não é que é só, né? A perfeição de Deus já é um monte de coisa. Mas o número não representa só isso. O 7 representa ter Deus como alicerce. E ter Deus como, aleluia, telhado. Vou dizer de novo. O número 7 representa na saia ter Deus como alicerce, Deus como telhado. Por isso que toda vez que o número 7 se manifesta na nossa vida, algo extraordinário acontece. Quem me ouve? Tem gente que andou completando os múltiplos de 7, tem gente que vai completar os múltiplos de 7. Você não deixa o seu aniversário, que é o múltiplo de 7, passar batido. Vou dizer de novo. Todo ano, quando você completa um múltiplo de 7 de aniversário, você tem a rica oportunidade de mudar, transicionar, aleluia, avançar, multiplicar, porque toda vez que o 7 se manifesta, há um poder de multiplicação do céu sobre a terra. Vou dizer de novo, toda vez que o 7 se manifesta, há um poder de multiplicação do céu sobre a terra. Mas aí, quando eu pregar sobre isso. Aí, André sai. Deus ele falou comigo que nós tínhamos que falar hoje sobre esse projeto de Deus na terra. O projeto de Deus na terra é o corpo de Cristo. E ele tem o formato do corpo. Por isso que uns são mão, outros são pé, outros são braço, outros são rim. Uma vez eu olhei e falei, Senhor, a igreja que o Senhor quer que eu apresenta pode ser o rim. Porque o rim filtra toda a sujeira. Aleluia. E se ele já passar a sujeira, o negócio fica meio estranho, né? Para quem entende um pouco aí. A Bíblia diz que os fundamentos da igreja do avivamento são apóstolos e profetas. Se Deus me permitir, em setembro nós vamos lançar o nosso primeiro livro. E o nosso primeiro livro é sobre os 5 ministérios e os 5 ministérios. Os apóstolos e os profetas não são melhores que os evangelistas, não são melhores que o mestre, e não são melhores, aleluia, que o pastor. Um apóstolo e um profeta também precisa de pastor. Quem me ouve? Amém. Existe uma cultura errônea no Brasil que apóstolo é um semideus. Não é. Apóstolo precisa de pastor, porque apóstolo precisa ser corrigido, precisa ser pastoreado, precisa ser, aleluia, alimentado. Aleluia, profeta precisa de pastor mais dos outros, porque profeta também é louco, quando já está falando aí, o pastor vai dizer, não, aterriza, foca a mão aí, aleluia, volta ao som, não dá nada. Aleluia. Então profeta precisa de pastor. Meu Deus, o meu marido me dá cada, porque ele é o meu pastor. Aí eu perguntei para Deus, por que os dois? E, aleluia, a resposta veio através, aleluia, de Charles Spurgeon. Ele fala um negócio interessante aqui. Ele fala, aleluia, que a grande ameaça contra a Babilônia são os apóstolos e profetas. Por quê, pastor? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 18. Aleluia, por favor. Aleluia, glória a Deus. Versículo 18, versículo 19. E lançaram pó sobre a cabeça, e clamaram chorando e lamentando, e dizendo, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no
no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra contra um grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flauteiros, de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos que foram mortos na terra. Eu queria que você redobrasse a atenção, porque eu quero entrar num lugar secreto do Altíssimo. Ontem nós fomos num lugar, eu e o pastor, algumas pessoas que estão aqui estavam lá ontem, e nós fomos convidados para ir sábado e domingo, mas nós não podíamos, nós tínhamos um compromisso, nós só fomos ontem à tarde. E por que eu quis ir lá? Eu quis ir lá porque eu sei uma coisa: quando um profeta se encontra com outro profeta que respeita, é como se uma onda eletromagnética fosse ligada um no outro. E quando eu cheguei lá, um profeta que estava lá me fez a seguinte pergunta: pastora, eu vou pregar numa cidade assim. É uma cidade lá do Rio Grande do Sul. O que tem lá? Eu falei: eu nunca fui lá, mas eu sei o que tem lá. Lá tem um porto. E eu falei para ele: toda cidade portuária, redobra essa atenção, toda cidade portuária tem demônio de prostituição. Ele perguntou para mim por quê. Eu falei: por causa da água. Aleluia. Ouça bem, as trevas precisam de condutor de energia. Os profetas, eles podem ir aos lugares que eles quiserem pelo poder de Deus, mas as trevas não. As trevas não têm poder nelas mesmas, elas precisam de um condutor de energia. Então todo lugar que tem água, todo lugar portuário, tem, aleluia, muita prostituição. Ele perguntou por quê. E na hora o Senhor falou comigo: ouça bem, nós temos pregado que nós não somos de nenhum signo. Toda vez que nós consultamos um signo, nós abrimos uma porta ilegal das trevas. Tem um vídeo novo que vai para o canal amanhã. Toda vez que nós consultamos um signo, nós abrimos uma porta ilegal das trevas contra a nossa vida e contra a nossa casa. Nós não somos de nenhum signo, nós somos de uma tribo. O dia do nosso nascimento determina de que tribo nós pertencemos, a qual tribo nós pertencemos. Existe uma tribo chamada Zebulon. Essa tribo ela tem uma característica: a bênção dela é, aleluia, ela tem legalidade, ela tem autorização para comércio exterior. Antigamente, como é que era feito o comércio exterior? Era só por água. Quem me ouve? Então, os lugares portuários, Deus me deu uma chave hoje. Os lugares portuários eram para ser governados pelos filhos de Deus que pertencem à tribo de Zebulon. Como a igreja ficou preocupada com tantas coisas físicas, esquecendo as espirituais, as trevas foram lá e começaram a governar lugares que são Alamandacaia, lugares de governo da tribo de Zebulon. Eu falei ontem para o profeta: chega lá, nessa cidade, descobre, aleluia, quem é da tribo de Zebulon, bota de jejum, bota na oração de joelho e vai para a beira da água e vai guerrear. Quem entendeu? Ok, pastor, o que isso tem a ver comigo e contigo? Presta atenção. Pastor, o que é a Babilônia? Você sabe, aleluia, que quando eu preguei sobre a Babilônia, eu falei assim: ó, Deus só vai derramar avivamento sobre cada homem e cada mulher que escolheu não beber o vinho da Babilônia. Como assim? O vinho da Babilônia é tudo aquilo que te embriaga. E eu não estou falando fisicamente, aquilo que te embriaga espiritualmente, aquilo que te embriaga, aleluia, emocionalmente, aquilo que te embriaga financeiramente. Se o teu carro te embriaga, você não vai viver avivamento. Se o dinheiro, a conta bancária que você tem te embriaga, você não vai viver avivamento. Se a saia, o ministério que Deus confiou nas tuas mãos, que você deveria ser para glorificar o nome dele, começa a te embriagar, você não vai viver avivamento. Se a placa denominacional que você serve te embriaga, você não vai viver avivamento. Se os teus filhos te embriagam,
viver avivamento. Quem me ouve? A Babilônia é muito sutil. A Babilônia é tudo aquilo, manda a casa que desvia os teus olhos, tudo aquilo que te encanta, tudo aquilo que te embriaga. Quem me ouve? Ok, aí hoje eu descobri um negócio formidável. Por que aleluia, a guerra da Babilônia é contra apóstolos e profetas? Redobre a sua atenção. Aleluia. Olha o que diz aqui. Os ministérios proféticos e apostólicos, identificados em Efésios 4:11, constituem o fundamento da igreja e são extremamente importantes na busca de determinados tipos de avivamento. A Babilônia odeia esses dois ministérios, pois são capazes de desmascarar a sua operação durante o despertamento espiritual. O sistema babilônico é responsável pela morte dos profetas e pela morte dos apóstolos. Uma vez que eles estejam mortos, a Babilônia sutilmente introduz os falsos profetas de Nabu. O nome Nabucodonosor significa Nabu. Nabu significa protege os limites da Babilônia. Eu quero que você redobre a atenção. A igreja, por muito tempo, não entendeu o que é reino. A igreja quis funcionar como um sistema empresarial. A igreja não é empresa. A igreja é reino. A igreja é governo. Presta atenção. Então, na igreja tem presbitério. Na igreja tem, aleluia, semideus. Eu não quero entrar nesse quesito, porque eu fico bravo. Eu não posso ficar bravo hoje. Eu tenho que ficar aqui, Jesus. Aleluia. Só que daí no reino tem o quê? No reino tem um rei que manda, que é rei de reis e senhor do senhor. Tem um rei que manda. Mas no reino também tem um camarada chamado Marquês. Presta atenção. Se você for estudar monarquia, você vai estudar lá que tem um camarada no reino chamado Marquês. Quem é esse cara? É os profetas e os atalaias. Por quê, pastor? Porque eles cuidam do limite do reino. Eu estou te dando uma chave hoje para você virar uma coisa na tua vida. Presta atenção. Pega a chave. Os marqueses, aleluia, no reino são os profetas, os atalaias. Por quê? O atalaia fica na torre de vigia. Quando o inimigo vem, ele grita: oi! Ei, inimigo, chegou! Aleluia. Quando o atalaia está na torre de vigia, quando ele vê alguém vindo, ele já sabe se a vida é de paz ou se a vida é de guerra. Quem me ouve? Eu não sei como é que funciona aí no exército, mas aleluia, depois eu me explico, meu filho. Aleluia, mas no reino é o marquês. Só que a igreja, aleluia, não ergueu os marqueses do reino, mas a Babilônia ergueu os Nabu. Os Nabu são os filhos dos Satanás, que eles protegem os limites da Babilônia. Ou seja, quando alguém quer romper, e ontem Deus me deu um negócio lá. Eu preguei há muito tempo atrás, em Caxias do Sul, numa festa da Páscoa, sobre rompimento. Porque, aleluia, a semente, ela rompe de dentro para fora. E a igreja, ela sempre quis romper de fora para dentro. Não funciona assim. Nós temos que romper de dentro para fora. Todos os nossos limites têm que ser rompidos, mas vai romper de dentro para fora. Aleluia, de dentro para fora. Quem está entendendo? Agora presta atenção. Nabu representa aquele que guarda os limites da Babilônia. Hoje nós vamos arrancar a cabeça desse daí, meu filho. Sabe por quê? Porque olha só o que acontece. Nabu era o deus do fogo. Não tem como, se foi Deus que criou o fogo. Das artes e da profecia. E está diretamente associado a todos os falsos profetas. Ou seja, todo falso profeta é contra um monte de governo da celebração. Todo falso profeta é contra as artes. Todo falso profeta é contra a profecia. Todos os falsos profetas trabalham para um demônio chamado Nabu. Nós vamos longe hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Ele tem uma ligação com o deus grego Mercúrio, o chefe da comunicação do panteão grego. A Babilônia põe os falsos profetas em ação, quando os limites da verdade, da sabedoria, do bom senso e do discernimento se tornam embaçados. Com isso, o povo não consegue discernir a operação desse inimigo durante o avivamento e torna-se presa fácil e sedução babilônica. Não entendi, pastor. É quando dentro do avivamento começa, aleluia, eu não sei a palavra aqui. Quando começa, aleluia, as pessoas começam a abrir os limites. Não entendi, pastor. Depois vou tentar explicar do meu jeito. Queria a palavra já. Quando nós chegamos em Brasília, há 3 meses atrás, porque hoje faz exatamente 3 meses, tempo de uma semente. Hoje faz exatamente 3 meses que nós colocamos os nossos pés aqui para ficar.
até o tempo que Deus mandar. Hoje, há 3 meses atrás, nós chegamos aqui, Deus me deu uma palavra. A palavra que está lá em Neemias, que diz que o Senhor me disse: reposiciona os limites. Reposiciona. Os limites já eram estreitos. E Deus falou assim para mim: reposiciona os limites. Como assim, pastora? Aleluia. O problema é que nós colocamos limites no ministério, limites na nossa vida, algumas coisas que nós temos que colocar verdadeiramente. Todavia, quando nós amamos alguém, ou quando nós começamos a abrir esses limites, abrir portas, quem está entendendo? Nós começamos a ceder. Esse ceder está errado, porque esse ceder dá limite para esse demônio entrar. Quem me ouve? Tem algumas coisas na igreja, que é o projeto original de Deus, que Deus não vai abrir mão. Santidade, Deus não vai abrir mão. Respeito e honra, Deus não vai abrir mão. Porque são sentimentos do reino, são coisas concernentes ao reino. Princípio, Deus não vai abrir mão. Não, mas o cara é o melhor cantor, não sei o que, é o melhor, sei lá, que, né? Eu não gosto da palavra músico, porque, né? Músico até o diabo tem. O cara é o melhor adorador, mas sempre com o princípio ele não sobe. Nabucodonosor foi tão cruel, por isso que Nabucodonosor causou tanto dano, por isso que as pessoas foram levadas cativas por ele. Eu quero que você redobre a sua atenção. Pastora, se Deus tem todo o poder, por que a igreja, por que o povo de Deus, por que Israel foi levado cativo para a Babilônia? Porque o povo de Deus desobedeceu. Porque o povo de Deus cedeu lugar para demônios. Porque o povo de Deus abriu brecha. Porque o povo de Deus abriu portas ilegais. Porque o povo de Deus disse: não, isso aqui não dá nada. Eu vi uma menina num podcast essa semana e ela disse que o pai dela dizia que existe uma porta no inferno chamada não dá nada. Isso não dá nada. Talvez não dá agora, mas é que a conta um dia chega. Talvez não dá nada para ti agora. Uma vez Deus falou assim para mim: sabe, Paulo, o problema da pessoa pecar, ela se acostumar com o pecado e ela achar que ela pode continuar pecando e Deus não está vendo. Nós esquecemos que Deus vê tudo. Deus sabe tudo. E sabe o que é pior? Ele não vê só o que tu faz, mas ele vê o que tu sente. Ele vê, ouça bem, ele vê, aleluia, aquilo que tu sente. Ele vê aquilo que tu fala em secreto, ele vê aquilo que tu pensa. Tudo isso é levado na conta de Deus. Vou dizer de novo: a igreja não é democracia onde todo mundo manda, onde as pessoas chegam para você e falam assim: eu não aceito isso daí. Eu acho que isso aí devia ter sido feito de tal jeito. Eu já nem escuto. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada fala de uma mulher, dobra atenção. A Bíblia Sagrada fala de uma mulher chamada Mical. Qual que foi o problema de Mical? Ela criticava. Ela não criticou com cama, ela criticou, ouça bem, porque essa mulher também demorava para se demonicar. Ouça, a Bíblia diz que não é qualquer um, é o rei Davi. Ele entra na cidade, aleluia, dançando, adorando, na frente da arca. E o que essa endemoniada fala? Vai criticar o rei. O problema, aleluia, do crítico é o seguinte: crítico fica estéril. Crítico não gera nada, crítico não gera. Crítico não gera. A igreja ficou estéril muitos anos por causa do espírito de Mical. Aleluia, mas o espírito de Mical já foi denunciado nas regiões espirituais e já perdeu as forças no nome de Jesus. Vou dizer de novo, quando a mão da cara saia: existe um demônio chamado assim, espírito de Mical. Ele é crítico. Tudo ele diz assim: isso aí deveria ser feito diferente, isso aí poderia ser feito melhor. Cara, vou te explicar uma coisa. Eu sou pastor há 15 anos, meu pai, não que eu seja velho, mas é que eu comecei. Aí um dia uma mulher chegou pra mim: eu não tenho faculdade, eu não tenho teologia, eu não tenho Espírito Santo, tô glória. E por enquanto tá muito bom, não precisa trocar por nada. Mas chegou uma mulher pra mim e começou: ela nem tinha faculdade, até porque mentiu. Eu tenho faculdade disso, faculdade daquilo. Ela falou assim, né? Por acaso tu tem contador agora? Tu tá mexendo com carta otária? Claro que tem contador. Marcar todo o diabo da onde? Aí ela falou: isso aqui. Eu falei assim: irmão, se Deus quisesse dar a igreja para você presidir, ele tinha dado para você, não para mim. Então, se não está bom aqui, você vai buscar Deus. Se Deus te autorizar, aleluia, faça nascer uma igreja, porque a igreja não se abre, a igreja nasce. Aleluia. Então você vai lá, aleluia, faz nascer uma igreja, cuida da igreja. Essa aqui, Deus me deu para me cuidar, não pretendo passar batido mesmo que Deus me mande. Aleluia. E ela não vai ser conduzida do teu jeito, ela vai ser conduzida do jeito que Deus falar comigo.
E tem um outro problema na igreja, porque, aleluia, eu venho de uma cidade, eu trabalhei numa cidade, eu orava para ir embora de lá, sabe por quê? Porque eu vi profeta de Deus lá, apóstolo de Deus anoitecer e não amanhecer. Eu vi, aleluia, uma igreja de um apóstolo de Deus pegar fogo, queimando tudinho. Tudinho, nós pastores estávamos lá, juntando as mãos, chorando com ele lá, para nós fazer o quê? Cada um deu um pouquinho para ele reerguer a igreja. Quando ele reergueu a igreja, o demônio veio lá, fez um esparramo da igreja. Aleluia, o homem anoiteceu e não amanheceu, por causa do demônio. Esse negócio da Babilônia. E sabe o que acontece? A cidade preferiu os demônios do que Deus. Pastor, o que acontece? A Bíblia diz que um dia Jesus, nós não estamos falando de nenhum apóstolo e de nenhum profeta, nós estamos falando de Jesus. Ele chega numa cidade, aleluia, aleluia, a Bíblia diz que aquele demônio vai ter com ele. E quando os homens da cidade chegam, Jesus ele fala, vai embora daqui, nós não te queremos na cidade. Preferiram a criação de porcos do que a Jesus. Por quê? Porque a criação de porcos dava dinheiro. Eu quero que você entenda isso. Aleluia. Somos nós que se decidimos, aleluia, o que vai, não somos nós que decidimos o que vai acontecer na cidade. Aleluia. Vou dizer de novo para quem não entendeu. Somos nós que decidimos o que vai acontecer na cidade. Onde Deus usou poderosamente o filho meu para falar comigo, ele nem sabe. E glória a Deus quando Deus usa o cara que nem sabe que está sendo usado. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele começou a falar sobre, aleluia, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu e sobrou Noé. Sobre o percentual, aleluia, de santidade. Se naquele tempo o percentual de santidade era um homem. Se a Bíblia diz que a iniquidade se multiplicou, qual é o percentual agora de um homem para Deus salvar o Brasil? Vou dizer de novo, aleluia. Quem determina o que vai acontecer na cidade? Deus quer sarar todas as cidades. Deus quer sarar todas as nações. Deus quer, essa é a vontade de Deus. Eu fico louco quando eu vejo alguém dizendo, Senhor, se tu quer curar, Ele quer curar, cara. Ele deu Jesus lá na cruz para curar. Para levar sobre isso todas as nossas dores de enfermidade. O Senhor quer curar todos. O Senhor quer curar as nações. Mas quantos homens e mulheres de Deus encontra numa nação disposto a ter até a sua reputação destruída para que haja o avivamento? Quem Deus encontra dentro de uma nação, aleluia, para destruir todos os demônios? Quem Deus encontra numa nação para ser atalaia, andar abraço sobre de Candaraçai e denunciar os Nabu da vida? Quem andará manda Candaraçai, Deus encontra numa nação, aleluia, que Deus é disposto a não beber o vinho da Babilônia? Quem andará manda Candaraçai, Deus encontra numa nação inteira? Mas hoje Deus quer falar mesmo, eu já estou ensinando. Quando eu cheguei na França, eu comprei, a primeira vez que eu fui trabalhar lá, eu estava em depressão, eu já até pensava em me matar. Pastor, eu fui para lá, peguei a passagem mais barata, né? Cheguei, não vou me lembrar o nome da cidade, cheguei em Paris, peguei outro avião, fui até outra cidade. Cheguei lá, um profeta me recebeu e ele falou, pastora, vamos passar lá na igreja que tem uma vigília. Eu falei, não vou, mano, vou dormir. Não, você quer que tu conhece a igreja? Eu falei, conheço amanhã. Agora eu vou dormir. É uma pessoa muito brava. Aí ele falou, não, pastor, eu vou estar te esperando. Eu falei, cara, eu não vou pregar. Eu estou moída, eu viajei 30 e poucas horas, eu só quero dormir. E ele falou, como o senhor conheceu? Eu falei, pelo amor. Chegamos lá, aí estava um alvoroço lá, porque tinha uma irmã no hospital há 45 dias. E eu falei, pastor, eles querem que eu vou no hospital agora, eu não vou no hospital nenhum. Aí ele falou, pastor, é que a mulher está morrendo. Eu falei, quem é que vai no hospital? Aí veio o senhor e falou, eu vou. Eu falei, então o senhor vem cá que eu vou orar pela senhora. Aí eu orei, Senhor, aleluia, tem um anjo que cura, então agora eu vou te pedir que esse anjo vai curar no hospital. E quando eu estava orando assim, todo mundo ficou me olhando, tipo assim, ela não vai, ainda vai dar hoje pro anjo isso. Eles não estavam entendendo. Aí quando eu estava orando por ela, o Senhor falou assim para mim, te espero quando ela chegar lá, mandar ela perdoar quem ela tem que perdoar, porque se ela não perdoar, ela não sabe o hospital. Eu falei, vem cá, o que essa mulher tem? Ela tem problema nos rins. Problema nos rins é falta de perdão. Aí eu expliquei lá pra mulher, falei, só vai lá e fala tudo que eu mandei a senhora falar. Disse, ó, e o pastor ficou me olhando. E agora, eu falei, pastor, me leva dormir. Eu não tenho que dormir. E a mulher vai lá no hospital agora, no meu lugar, com o anjo lá. Aí eu esqueci de perguntar se a mulher tinha vivido, morrido, eu esqueci, eu estava trabalhando, pregava 2 vezes por dia, viajando tudo na cidade, morto de cansado, em depressão. Pensa, é Deus mesmo. Tem um pastor que diz assim que o cano pode ser velho e enferrujado, mas a água que corre dentro tem que ser limpa. Aí no último dia eu fui pregar nessa igreja de novo. Chegando, todo mundo ficou me olhando e eu perguntei, pastor, eu tô com a roupa errada? Aí ele falou assim, não, porque nós temos uma surpresa para o senhor. Sabe aquela mulher que estava morrendo lá no hospital? Eu falei, pelo amor de Deus.
Ele falou, está sentado ali na primeira cadeira. A igreja, ouça, por favor. A igreja estava apavorada porque eles não sabiam, o cadeiro, não sei, que os anjos trabalham, eles estão ao nosso dispor. Não entendi, pastor. Tem gente fazendo muita força. Tem gente fazendo muita força. Tem gente fazendo muita força. Vou dizer de novo, tem gente fazendo muita força. A minha Bíblia diz que é Deus que abre e fecha. A minha Bíblia diz, aleluia, que os anjos estão no nosso serviço, aleluia, só que não somos nós que damos ordem no anjo, é Deus que dá. O negócio é saber como falar, aleluia. Aleluia, ouça por favor. Deus está disposto a sarar a nossa nação, mas o que Ele encontra em nós? Aí tem gente que se embriaga com o vinho da Babilônia, para quê, gente? Se aquilo que Deus tem para nós é muito melhor que qualquer vinho da Babilônia, o diabo não tem nada, aleluia, que possa acrescentar na nossa vida. Não existe nada no inferno, na assad que faça nós prosperar. Nada no inferno que nos faça prosperar. Tudo que nós precisamos, tudo que nós somos está em Deus. Mas agora eu quero fazer uma denúncia, porque Nabu não é o Deus do fogo. Eu quero que você preste atenção nisso. E só hoje eu entendi uma coisa. Há muitos dias atrás, há muitos meses atrás, Deus falou assim para mim: a tocha lá dos Jogos Olímpicos não é uma coisa que nasceu na Grécia. E eu falei, o que eu tenho que ver com isso daí? Eu nem jogo nada, eu nem participo de nada, eu sou atleta. E o Senhor falou para mim, esse negócio da tocha olímpica não nasceu na Grécia, porque o demônio não tem nada neles mesmos. Eu falei, pelo amor de Deus, o Senhor me explica. Aí o Senhor me levou lá para falar o que diz, sai que o fogo arderia continuamente sobre o altar e não se apagaria. E o Senhor falou para mim, esse negócio não nasceu lá na Grécia, nasceu aqui, no altar. Quando Deus criou o homem, pensa, pastor, quando Deus criou o homem, Ele colocou o que dentro do homem? Barro, água, eletricidade, fogo, colocou ou não colocou? Agora eu te pergunto, Ana, por acaso foi Mercúrio, daquela saia, que criou o fogo? Não foi. O meu Deus é o Deus do fogo, André, porque a minha Bíblia diz, Ana, que os pés dele são como latão reluzente e os seus olhos como chama de fogo. O diabo não tem poder nele mesmo, esse desgraçado. Só que sabe o que acontece? A igreja está tão preocupada com as coisas físicas. Não é que nós não podemos pegar, nós temos que se preocupar em pagar conta, nós temos que se preocupar em educar nossos filhos, nós temos que se preocupar, nós vivemos aqui na terra. Mas irmãos, quando é que nós vamos tirar os olhos daqui por um momento, pelo menos, e olhar para o autor e consumador da nossa fé? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não, eu preciso que você ouça. Ele é o autor. Se você tem fé, foi porque Ele criou. Mas Ele também é o consumador da nossa fé. A nossa fé tem que estar depositada nele e em nenhum outro lugar. Aí vem o diabo dizendo, eu sou Deus disso, não é nada, mentira, gente. Aí tem demônio dizendo que é o Deus dos números, não é. Quem criou os números foi o Deus. Aí tem demônio dizendo que é o Deus das águas, mas não é mesmo. E daí só ontem eu entendi que Deus mandava chegar na cidade e ungia o negócio das represas lá. E eu não entendi porque, eu ainda não fazia, mas sem entender nada. Aleluia. Mas eu fazia porque o meu negócio é obedecer. Aleluia. Mas só ontem que eu entendi por quê. Aleluia. Porque os demônios, eles precisam daquele condutor de energia. Mas eu e você somos a igreja. Eu e você somos o governo de Deus na terra. Então nós temos autoridade para entrar numa cidade, numa nação, numa geografia, e lá e desligar as ondas sonoras das trevas e dizer, aqui não. Não vai sair nenhuma eletricidade de água nenhuma para demônio nenhum e deu. Por quê, pastor? Porque a minha Bíblia diz em Apocalipse que o meu Deus tem poder para abrir e fechar. Mas nós achamos que é só porta de emprego. Gente, nós limitamos Deus a RH. Não, nós limitamos Deus a RH. Porque quando, aleluia, a Bíblia diz que Deus é o Deus que abre e fecha, nós sabemos que Ele abre e fecha a porta de emprego. Deus é poderoso para fechar as portas espirituais de uma cidade e para abrir as portas espirituais de uma cidade. Porque se você não sabe, uma cidade tem portas dimensionais do céu, andar a mão da casa e sair das trevas. A mão da casa, os filhos das trevas abrem as portas espirituais das trevas, mas os filhos da luz,
Os filhos de Deus não querem saber de abrir porta, aramandacaças geográficas espirituais do céu sobre a cidade. Eu tenho uma notícia, se você quiser se colocar de pé. Eu não vim. Hoje eu falei com uma pessoa. E eu disse para ela, eu não sei que tipo de pastor tu conhece, mas eu não vim para Brasília, eu vim só para ganhar dinheiro e só para estabelecer uma igreja. Eu vim para Brasília para estabelecer uma base do governo de Deus na terra. Eu vim para Brasília e tudo que está em oculto aqui vai vir para fora, mas é tudo. Porque a Babilônia odeia os profetas, porque os profetas têm autorização legal para denunciar o que está escrito escondido. Os profetas têm autorização legal para arrancar as estruturas antigas satânicas. Os profetas têm autorização legal para derrubar e destruir toda a mentira. Os profetas têm autorização legal para andar a mão da caia-saia, para trazer a existência aquilo que não existe. E os apóstolos têm autorização legal para estabelecer um novo. Os apóstolos têm autorização legal para estabelecer. E Deus tem colocado uma oração na minha boca desde o dia que eu cheguei aqui, há 3 meses. Que nessa geografia de Brasília, no Distrito Federal, nós vamos erguer um altar santo, de adoração a um Deus que é santo. E essa nação vai ser conhecida aqui no Brasil santo. Só que nós não podemos exigir santidade. Nós não podemos exigir santidade se nós não somos santos. Nós não podemos andar a sair pedindo ao povo algo que nós não temos. Todo pastor que vem no altar e prega sobre dízimo e não dizima é um hipócrita. E a Bíblia diz que hipócrita não vai entrar no céu. Todo profeta que vem aqui e fala para você andar essa profetia sobre a sua vida, não profetia sobre a sua, ele é um hipócrita. Todo andar a mão da casa é um ministro que manda você fazer uma coisa que ele não faz, ele é um hipócrita. E a minha Bíblia diz que os hipócritas não vão entrar no reino dos céus. Graças a Deus. Aleluia. Não vai ser que eu tenho que morar com essa gente. Aleluia. Presta atenção. Então, a Babilônia odeia os apóstolos e os profetas. Como Deus é soberano sobre tudo, sobre Deus, imagina Deus. Tá, então vou fazer um projeto aqui. Vou fazer um projeto, aleluia. E esse projeto vai ser baseado nos apóstolos e nos profetas. O fundamento desse projeto vai ser os apóstolos e os profetas. Mas eles vão matar os apóstolos e os profetas, vão. Mas sempre faria outro. Porque Deus nunca perde. Eu quero que você preste atenção. Os adoradores podem se posicionar. Há uns anos atrás, eu tinha um esconderijo onde eu buscava Deus, eu e a minha filha. Era só eu e ela, né? E nós estávamos assim, ela estava brincando e eu estava lendo um livro. E eu vi um demônio passar na frente que eu não conhecia. E ela, como vê demônio desde que nasceu, ela falou: mamãe, o que é isso? Eu falei: um demônio, eu não conheço. Vamos para casa. Eu falei: é. Chegamos em casa, tentei ligar o louvor, adoração, porque adoração é uma arma de guerra. O rádio não funcionava, ele ficava fazendo aqueles. Eu falei: tem demônio aqui, é uma outra patente que eu não sei quem é. Aí ela falou: o que nós vamos fazer? Nós vamos embora, só mais duas aqui nesse esconderijo, não vai rolar. Pega as coisas, eu falei pra ela: toma um banho e vamos embora. Quando ela foi pegar as coisas dela, eu fui recolher um negócio que estava numa área, assim, no jardim interno. Eu só vi o demônio vir naquela porta de vidro, e aquela porta de vidro estourou em cima de mim, assim, e me cortou todo. E eu pingava sangue, enrolei as feridas, fui numa farmácia, fiz um curativo. E ela falou: mamãe, agora nós vamos orar. Ligamos para os intercessores, eu falei: amanhã nós vamos embora. Eu falei: ficar aqui com esse demônio que nós vamos ver. No outro dia, quando nós chegamos em casa, tinha 2 anjos na varanda do nosso apartamento, e eram uns anjos que eu não conhecia, de uma patente. Eu falei assim: mas eu estou encrencado. Ele falou: bastante. Aí, 5 da tarde eu já não me mexia mais. Esse meu filho cuidou de mim. Ele cuidou de mim durante, acho que uns 15 dias. Eu tinha febre. Eles me levavam no hospital, não tinha nada. E eu vi os demônios em cima da cama pelejando. Eu falei: Senhor, pelo amor de Deus, mas que demônio ainda só lutar com os filhos. Eu nunca fui na Rússia, não tem nada que ver com a Rússia, eu não quero ter encrenca com ninguém. Aí o demônio não deu. Aleluia. O que aconteceu? Passou uns dias. Aleluia. Um dia minha filha chegou em casa. Essa minha filha, ela era pequena, cantando. Ela não canta na frente dos outros e não fala em língua na frente dos outros. E eu escutei e perguntei pro Rafael: Nicole tá cantando? Ele falou: tá. Daí a pouco ela entrou no quarto e pediu com licença. Arrancou umas cobertas de cima de mim, porque eu tremia de frio. E ela colocou a testa dela na minha testa, as mãos dela nas minhas mãos, e começou a orar. E eu me lembrei daquela palavra quando Eliseu deita em cima do menino.
E imediatamente os demônios sendo arrancados de cima de mim. Só que Deus tinha usado o profeta para falar que tinha pago um alto preço para me matar e eu ia saber quem era. O problema é que quem fez esse negócio, eu fiquei sabendo mesmo, era um cara de uma alta patente política. Daí o dia que eu consegui ficar de pé, ele me ligou. Era o assessor dele que me ligava. E ele me ligou. Quando eu atendi, ele falou: Paulo, é tu que tá falando? Eu falei: aham. Agora diabo, tu vai me pagar. Aí ele falou: então tu vem aqui agora. Eu falei: não vou. Aí vai quando eu quiser. Não, porque mandei minha, eu não podia ir lá, não ficava em pé. Mas ele não sabia. Aí eu falei assim: quando eu quiser, eu vou ir. Quando eu fiquei bem, boa, eu falei para Deus: só vou lá com uma palavra. Deus me deu uma palavra. Está no livro do profeta Daniel, que diz assim: que Deus é Deus que constitui reis e destitui reis. O dia que eu fui lá, eu fui com uma palavra. Ele falou: senta aqui, palavra, não estou mais chamando. Eu falei: não vou sentar nunca mais contigo. Eu só vim aqui te dizer duas coisas. Número 1, Daniel, tá. Número 2, o dia que vocês conseguirem me matar, avisa geral que não deu certo. Gastaram tanto de dinheiro que não deu. O dia que conseguirem me matar, Deus vai ver um filho meu. E ele vai ser pior que eu. Porque ele vai ser no mínimo 7 vezes mais usado por Deus do que eu. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei quem é que está aqui hoje que tem medo de morrer. A minha Bíblia diz que nós não devemos temer aquele que tem poder para matar o nosso corpo. Nós devemos antes temer aquele que tem poder de lançar nossa alma no inferno. Então eu não tenho medo de homem e nem de demônio. Eu quero que você preste atenção. E eu também não tenho medo de morrer. Porque uma coisa eu sei: eu tenho filhos espirituais. Eu tenho homem e mulher que ouviram a minha voz durante alguns anos, alguns que estão ouvindo há poucos dias. Mas eu tenho filhos espirituais. E quando ela sair o meu sangue for derramado, Deus vai ver alguém que vai ser muito mais usado que eu. Mas uma coisa eu sei: quando o meu sangue for derramado, ouça bem isso daqui. Aleluia. Porque o Senhor mandou eu falar isso. Aleluia. Até o último dia eu vou pregar contra o vinho da Babilônia. Até o último dia eu vou lutar para que essa terra venha para o Até o último dia eu vou denunciar os demônios. Até o último dia eu vou pelejar nas regiões espirituais. E que a minha vida seja totalmente gasta na presença daquele que me ama. Mas uma coisa eu sei: os meus filhos não vão ouvir mentira. Os meus filhos não vão se dobrar nem um Deus. Você pode estar dizendo assim: pastor, é fácil falar isso bem vivinho. Eu quero dizer para você que o dia que eu fui para o hospital entre a vida e a morte, que eu fui para o hospital para ser operada, e aleluia, e o diagnóstico era: não tem nenhuma chance de ela sair de lá viva. Eu disse para os meus filhos: aleluia, número 1, se eu morrer no velório tem que ter dança. Número 2, vai dizer assim: aleluia, vocês não vão adorar outro Deus, porque eu não autorizo vocês a adorarem outro Deus. Se Deus fizer, é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas nós, como família, não adoramos a nenhum outro Deus. Eu quero que você preste atenção nisso, porque o diabo não é, Mercúrio não é o Deus do fogo. Mercúrio não é o Deus